Fala, rapaziada do Basquete Talks, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast, aqui no nosso canal. Tô com meu parceiraço Ian Baranski. Tranquilaço, irmão. Mas... Principalmente hoje, porque é dia de parabenizar e, enfim, hoje é dia de falar sobre esse cara que, sem dúvida alguma, é o maior jogador de basquete brasileiro de todos os tempos, o maior cestinha da história do esporte. Hoje a gente vai falar de Oscar Schmidt e dar o parabéns para esse cara. 63 anos aí. Que hoje está completando 63 anos. Falar um pouco sobre a carreira dele, sobre a história dele, sobre tudo que esse cara passou, tudo que ele já conquistou. Enfim, são inúmeras coisas. E a gente começa do início, né? O Oscar, que é de Natal, né? Muita gente não sabe disso, né? Ele nasceu no Rio Grande do Norte. O pai dele era militar, então ele acabou indo para lá, para uma missão que o pai dele deve ter ido, né? Transferido. E depois foi para Brasília. E em Brasília que ele começou a jogar basquete. Ele mesmo diz em uma das entrevistas, inclusive que ele deu pro Marcelo Tais no programa Provocações, de que ele não acredita em talento. Por ele não levar jeito nenhum para basquete. Ele dizia isso, e ele diz que o que levou ele a ser um dos maiores de todos os tempos e o maior jogador de basquete brasileiro de todos os tempos foi treino, rotina. Não, mão santa, mas ele diz que aqui é a mão treinada, irmão. Aqui não é milagre. Exatamente. Cara que saía depois do treino, depois de, sei lá, converter 1000 arremessos. E tem muita gente que acha que é talento mesmo, só que... que é só talento, né? Nos bastidores é outra coisa. Exatamente. O Oscar, ele teve... no seu total, 49.737 pontos, aí superando o Kareem Abdul-Jabbar e se tornando o maior pontuador da história do basquete. Não é muito ponto. Ainda diz que esse recorde ele é extraoficial, né? Porque não tinha súmula de todos os jogos do Oscar no Brasil. E o rendimento em equipes, por exemplo, como o Sírio e o Palmeiras, foram calculados através dos estudos que ele fez o mesmo com seu biógrafo, que é o jornalista e escritor Odir Cunha, que é autor do livro Oscar Schmidt, a história do maior ídolo do basquete brasileiro, lançado em 96. Não, ele certamente ultrapassou 50 mil. Fácil. 55, talvez. Exatamente. Cara, é muita bola. E ainda é tido como um dos maiores jogadores a nunca jogar na NBA, né? O Oscar, ele foi sim draftado na NBA pelo New Jersey Nets, né, na 6ª rodada do draft da NBA de 84. Pra quem lembra dessa classe de 84... Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton, enfim. Uma galera boa. O Oscar não podia ter ficado de fora, né? O Oscar foi draftado, mas naquela época, se você jogasse na NBA, você não era mais considerado amador. E para jogar nas Olimpíadas, para jogar pela sua seleção, você tinha que ser considerado amador. Então, o Oscar ele não foi para a NBA, decidiu continuar defendendo a seleção brasileira e, enfim, foi... Não sei, será que existe alguém mais patriota que o Oscar? Cara... Em termos esportivos, eu digo aqui no Brasil, né? Que com a camisa amarelinha, o Oscar teve uma medalha de bronze em 78 nas Filipinas, teve nos Jogos Pan-Americanos o histórico ouro em Indianápolis em 87, que a gente vai falar sobre esse episódio. Depois o bronze em São Juan, não, antes, né, na verdade, teve um bronze em São Juan em 79. Depois na Copa América em 89, no México, teve bronze no Brasil. E no Campeonato Sul-Americano foi ouro no Chile em 77, prata na Argentina em 79, prata no Uruguai em 81, ouro em 83 no Brasil e ouro de novo na Colômbia em 85. Então, sem dúvida alguma, o cara era genial. Ele que usou as camisas 6, 11, 14 e 18 na sua trajetória, né? Tem os apelidos de Mão Santa e Rei do Basquete. Tinha 2,6 de altura. Um chute incomparável. À frente do tempo, né? À frente do tempo. Aquela seleção de 87, tem até um ótimo documentário no Globoplay pra galera assistir. É uma seleção na frente do seu tempo, que chutava muitas bolas de 3, que tinha um volume de jogo muito maior do que as demais seleções na época, e usava esse artifício da bola de 3, né? Então... Foi o dia que mudou a história, né? A gente vê os Estados Unidos perdendo em casa, lá em Indianápolis, numa virada de 24 pontos. Assim, ele diz que o objetivo do Brasil era até ficar em segundo lugar, né? Porque você pensa que ganhar dos caras lá, talvez seja uma missão impossível. Mas o Brasil fez e campeão. E você pega, por exemplo, jogadores que estavam nessa seleção. Dennis Rodman estava nessa seleção. David Robinson. Não, Dennis Rodman não. David Robinson estava nessa seleção. Tinha um outro jogador que foi pro Phoenix Suns também. Tinha o Nick Anderson, se eu não me engano. Dennis Marjorie também estava nessa seleção. Penny Marjorie.
É esse cara mesmo. Enfim, são jogadores muito bons que estavam nessa seleção e o Oscar acabou, enfim. Não só o Oscar, mas aquela seleção inteira acabou jogando muito bem e conseguindo trazer o ouro do Pan-Americano para o Brasil, que é histórico. Esse ouro é histórico. O Oscar, ele passou por algumas boas equipes aí na carreira dele. Então ele começa profissionalmente no Palmeiras e joga de 75 a 78, disputando 82 partidas e fazendo 2.033 pontos. Muita coisa. Em 78 a 82 ele vai para o Sírio, que é um timaço que teve aqui no Brasil, inclusive ganhando o Mundial. Ele diz que o Sírio era melhor que a seleção brasileira porque ele era a seleção brasileira, mas tinham 2 americanos na equipe. Exatamente. E a gente vê eles aí conquistando o Mundial de Interclubes em cima do Bósnia, com um jogo apertado aí 100 a 98. E tem até a invasão da torcida. Exatamente. Que hoje em dia é inviável de acontecer, né? Mas naquela época, meu irmão, só amor. É só amor. Em 82 mesmo ele tem uma breve passagem pelo América, do Rio mesmo, América, só que ele não acaba não disputando partida. E aí em 82 ele pega o avião e vai para Itália. Vai jogar no Juve Caserta, né? Que era um time muito tradicional na Itália. E, enfim, são 284 partidas, 9.143 pontos, sendo All-Star da Liga Italiana direto. Todos os anos. E ganhando no torneio de 3 pontos do All-Star do pai do Kobe Bryant. Inclusive, o Kobe tinha um grande respeito pelo Oscar, justamente porque o Kobe, a gente falou no especial do Kobe, ele nasce nos Estados Unidos, mas vai muito cedo para a Itália, porque o pai vai sair da NBA para jogar na Itália, o Joe Bryant, né? Joe Bryant, Jelly Bean. Exatamente. E aí acaba conhecendo ali o Monsanta, que está dominando na Itália e jogando muito. Então ele joga de 82 a 90 no Juve Caserta e de 90 a 93 no Pavia, né? Depois ele vai pro Baloncesto Valladolid, que é um clube que fica na Espanha. Joga lá também, são 71 partidas, 2.009 pontos. Depois ele volta para o Brasil e fica de 95 a 97 no Corinthians, 131 partidas, 4.270 pontos. 97 e 98 ele vai para o Bandeirantes, são 117 partidas, 3.570 pontos. 98 e 99, Mackenzie Microcamp, que são 120 partidas, 4.613 pontos. E para finalizar, de 99 a 2003, o Oscar joga no meu Mengão e fica de 2019... Fica 2019 não, ele fica de 99 a 2003 e faz 219 partidas e faz 7.241 pontos. Então a gente vê aqui ele totalizando em clubes profissionais 42.044 pontos e, claro, deixando as Olimpíadas de fora. Exatamente. Muito ponto, meu Deus. É muito ponto. Vamos falar um pouco do jogo do Oscar, né? O Oscar, ele era alto pro jogo que ele tinha, né? Acho que na época você não tinha um cara tão chutador quanto ele, né? Não mesmo. O estilo de um cara alto que abre para chutar e assim, o Oscar ele chutava de qualquer lugar, de qualquer jeito, independente de como estava marcado. Era um chute que saía de cima da cabeça e assim... O marcador passava mal. Exatamente. O que eu vi do Oscar foram highlights, né? Igualmente. Eu nasci em 98, então não vi muito do Oscar jogar. Ele já estava no final de carreira e eu também era um bebezinho. Mas o que a gente consegue ver de highlight é um cara que, assim, um chutador nato, um pontuador nato, um cara que gosta de decidir jogos no final, um cara que gosta de chamar o jogo para ele. Um cara que, assim... E foi muito criticado por isso, né? Exatamente. O pessoal, mas o cara resolvia, então acho que eu não vejo mal em dar a bola na mão dele. Exatamente. Muita gente fala que perdeu muitos jogos por essa mentalidade dele, mas ganhou muitos também, né? Claro. Então, mas só erra quem tenta, né? Só erra quem tenta. E acerta quem tenta. Exato. E assim, só erra quem tenta foi foda. Mas assim, fora isso, o Oscar, ele parece ser a cara da seleção brasileira quando se trata de basquete, né? O cara, ele teve uma mentalidade para com defender o país dele que acho que... Eu falei, a paixão, nunca vi ninguém aqui... Atleta, né? Atleta
ter esse mesmo patriotismo, nacionalismo que ele. Ele escolheu não participar, não jogar na melhor liga do mundo, numa época em que ele ia estar entre as estrelas ali, né? E sempre fica aquele gostinho, tipo, deve existir uma outra dimensão onde o Oscar jogou na NBA. Tem que existir. E pra mim ele entraria top 10, tranquilamente. O Oscar, cara, ele naquela liga, ele... Cara, ele estaria muito à frente do tempo, cara. É muito à frente do tempo. Tacando muita bola pra posição. Porque o Oscar jogava na 3 e na 4, né? E naquela época o 3... um 4 que arremessava como ele arremessava. Na época? 80? Em 80? A gente via na 4 um Charles Barkley, um Karl Malone. Não tinha ninguém que ia pra fora e tentava arremessar. Não. E a gente vê aqui, por exemplo, dados olímpicos, né? Ele tentando 8 bolas por jogo, 9.3 bolas por jogo, 13 bolas por jogo. Então, assim... aliás, isso para 3, detalhe, 5. Isso, para 3. 3 points attempts. Então, e isso naquela época era algo inviável. Acho que até os próprios técnicos talvez não corresponderiam com isso. Exatamente. Se você pega o volume de jogo na bola de 3 na NBA, era menor do que o volume que a seleção brasileira tinha de bola de 3. E que o próprio Oscar tinha. Dessa forma naquela época, no Petrovic. Talvez o Petrovic, e acho que se a gente buscar ele, mesmo assim, ele não deve ter tido essa volumetria de jogo de 3 pontos tão grande. Ó. Se você pega o Petrovic, nos anos que ele jogou na NBA, por exemplo, o Petrovic, que era um grande chutador e que jogou nessa época, né? O Petrovic, ele tentava, olha isso, no New Jersey, era 3 bolas de 3 por jogo, 1.4 bola de 3 por jogo. Isso aí não chega nem a metade do que o Oscar Cara, é absurdo. E olha que o Petrovic era um chutador. Era conhecido por ser um chutador. E tentava muito pouco, cara. Que isso, ele tentava... Em 89 e 90 ele tentava uma bola de 3 por jogo. Que isso? Aí no ano que ele fez mais pontos na liga, que foi em 92, 93, que ele fez 22 pontos por jogo. Eram 2 bolas que ele tentava de 3 por jogo. A gente tá falando aqui, por exemplo, ele foi draftado em 84, cara, só nas Olimpíadas de 84 ele teve média de 24 pontos, em 88, 42 pontos por jogo. 42 então, assim, é sacanagem, Eu não esperava do Oscar menos do que 20 pontos na NBA. E assim, a gente viu também não. Grandes marcadores, né, que enfrentaram ele nesses campeonatos mundiais. Tu viu o próprio Scottie Pippen, que é um dos maiores marcadores, defensores de todos os tempos. E tinha um maior respeito aí pelo Oscar, porque falava que tentava de tudo. E ainda assim o cara metia muita bola. O Oscar chegou a jogar contra o Dream Team e foi o cestinha pelo lado do Brasil fazendo 24 pontos, se eu não me engano. Foram 26 e o Brasil ainda meteu 83 pontos em cima da seleção americana. Exatamente. O que para aquela seleção é muita coisa, né? Claro que o Brasil perdeu assim por 30, 40 pontos, mas de qualquer forma... Mas era uma época da seleção brasileira que a gente não chegou a ver, que era uma época realmente de ouro, era uma época de muitos talentos. E, assim, o Oscar era o líder dessa geração que venceu muita coisa. Venceu muita Copa América, chegou longe nas Olimpíadas, venceu o Pan-Americano. Interclubes. Então, assim, a seleção brasileira, realmente ela era muito respeitada nessa época. O Oscar ele vestiu a camisa da seleção 326 vezes, tendo 7.693 pontos. Vestiu pela primeira vez em 77, ou seja, com 19 anos de idade. E só vestiu a última vez em 96, quando já tinha 38. Sim. Né? 38 anos de idade. 38. Tá certo, matemática tá certa. E assim, não só a participação dele nos clubes brasileiros e na seleção, a passagem dele na Itália foi muito produtiva, porque ele era uma estrela lá. Ele era uma estrela e assim, o basquete europeu crescendo, e ele era, cara, uma das caras da liga, né, do basquete italiano, que é um basquete forte demais, até hoje E o Oscar tá lá, entrou pro Hall da Fama do basquete italiano, entrou pro Hall da Fama do basquete da FIBA, entrou pro Basketball Hall of Fame nos Estados Unidos, né? Não se esperava menos, né, de um cara como ele. O Oscar, por onde ele passa, chegou até, né, a
a jogar lá o jogo das celebridades, o All-Star. Foram duas bolinhas, field goal aí 100%. Meteu lá essas duas bolinhas para ver. Em Nova Orleans. Em Nova Orleans. Então, assim, é um cara que, assim, enche a gente de orgulho, né? Enche qualquer brasileiro de orgulho. Quando se fala de basquete brasileiro, é impossível não pensar em Oscar. E, assim, muita gente esquece desse grande feito dele e que a gente esquece disso. Ele é o maior pontuador de todos os tempos do esporte. Do esporte. Chegar nessa marca é para poucos. É para muito poucos. Para muito poucos. Então, assim, mas, assim, ele acho que a gente dá o devido valor que ele merece. Claro. E, assim, o Oscar é um cara que ele vira e mexe, tá sempre aparecendo aí em programas de televisão, dando entrevista, falando sobre... Ele sempre foi presente, ele sempre se dispôs a Hoje ele é palestrante, né? Então fala sobre a carreira dele, fala sobre a vida dele. É um cara que preza muito sobre... Ele preza muito o trabalho, ele preza muito o treino, o esforço. E ele mesmo diz que foi isso que levou ele até onde ele chegou, né? Até o topo. Né? Eu acho que seria legal a gente pensar... Eu não lembro como estava o New Jersey Nets nessa época, né? em que o Oscar foi draftado. Mas com ele no elenco, o time com certeza ia... subir de patamar. Sim, com certeza. Ele ia pegar uma época de Larry Bird e Celtics voando, Magic com Kareem voando, Michael Jordan no seu rookie year, né? Stockton, Malone, já tinha essa safra aí que é tudo Hall da Fama. Exatamente. E são caras que ele enfrentou aí em outros campeonatos. Mas teria sido gostoso ver ele competindo ele tava aí com numa 26 anos, né? Pô, auge, ou chegando ao auge, né? Exatamente. Se for pra pensar. Então, sem dúvida alguma aí, Oscar... Ia fazer um estraguinho na NBA, cara. Ia fazer um estrago. Mano, ele poderia, assim, da mesma forma que o Curry revolucionou a liga, talvez o Oscar fosse esse cara. Exatamente. Teria chegado antes, né? E assim, eu não sei se isso, facilitaria a entrada de brasileiros na NBA. Por mais que a gente tenha tido uma época de bastante brasileiro na NBA, se a gente tivesse tido o Oscar que tivesse destruído a NBA, porque não é que ele... seria o único, né? Aquela época era uma época muito difícil, mas eu tenho a impressão de que ele... É isso que você falou, eu não esperava menos de 20 pontos dele por jogo. Justamente. Né? Mas, parando pra pensar, vendo os próprios highlights do Oscar... Aí, em 87. Em 87 aqui contra a seleção americana, o Oscar, ele, por mais que tivesse um talento não, né? Mas uma facilidade, um dom mesmo pra arremessar e pontuar, não era o mais atlético, né? Longe disso. Não era o jogador mais atlético e acho que talvez sofreria um pouco com isso. Inclusive na marcação, na defesa. A gente tem que pensar que a temporada da NBA também é muito mais longa, né? Do que a maior parte aí das ligas. São 82 jogos, questão dos playoffs. Isso talvez pensa no seu corpo, né? Como é que isso... as viagens também. Então, isso aí tem que levar em conta. É emocionante, né? Uma vitória. Esse choro dele no Pan-Americano é... Pô, virada de 24 pontos. Surreal. Se eu chegar com 24, sei lá, podia ter desmotivado e falar, pô, já não dá mais. Os caras correram atrás. Não, aquela seleção era bizarra. A gente vê aqui, tem até um dado. O Oscar fez 46 pontos, né, nesse jogo com 7 cestas de 3 na final. 7 cestas de 3 numa final. Então aí acabando aí Estados Unidos 115 e Brasil 120. Então, correr atrás. Né? Cara, muito ponto, né? Foi época, uma... Então... É isso que eu ia falar, muito ponto, mano. Foi uma... Mas você tem os stats de todos os jogadores aí? Não, tem o dele, ele e o Marcel, né? Marcel também era outro... Eles fizeram... Uma duplinha 55 ali, né? pontos dos 66 no segundo tempo. Então praticamente ficou na responsa deles de levar o time pra cima. Porque você tinha muito jogador bom naquela época, né? Deixa eu ver se eu consigo achar os pontos, né? A cesta de 3 pontos no primeiro tempo. O Brasil fez 3 e no segundo tempo o Brasil fez 7. Enquanto os Estados Unidos fez uma bola de 3 no primeiro tempo e uma bola de 3 no segundo tempo. Tá vendo? Então, assim, olha a diferença, né? Era a nossa vantagem, foram 10 né? bolas de 3, sendo que 7 foram do Oscar, né? Que você falou. Então, ó, o Oscar fez 46, Marcel 31, Israel 12, Gerson 12, o Guerrinha fez 2,
que era o armador. Cadum, 8. Paulinho Vilas Boas, 7. Pipoca, 2. Os outros zeraram, mas certamente ajudaram demais nessa vitória. Enquanto você tem do lado dos Estados Unidos o Keith Smart com 12 pontos. Jeremy Richardson com 7. Jeff Lebo, Rick Barry, Fennis Damble. Rex Chapman. Esse maluco jogou no Wizards. 17 pontos. Danny Manning jogou no Phoenix Suns, 14. David Robinson, 20 pontos, 10 rebotes. Mas, enfim, uma seleção muito boa. E, enfim, no primeiro tempo, Estados Unidos fez 68-54. E no segundo tempo, o Brasil fez 66-47. Apagão da seleção americana. Apagão não, né? A gente aqui... Foi no Market Square Arena, em Indianápolis. 16 mil pessoas assistindo no dia 23 de agosto de 87. E o Brasil foi lá e... Ficou marcado na história, como diz. Lembrando o treinador dessa seleção brasileira, Ari Vidal. Né? Sem dúvida, um dos maiores, se não o maior técnico da história do basquete brasileiro. Né? Então... Olha, esse é o meu ídolo. Ele com Larry Bird. É o que ele fala, né? Similar, né? Tu vê os dois aí. Os jogos dele... acho que o Larry Bird ele tinha uma questão mais de envolver também os teammates, né? Companheiros de time. Acho que o Oscar era puro score. Ele era pontuar demais. Vamos pontuar, tipo pontuar. Um Durant hoje. Bola na mão. Tá. De questão de pontuar, com certeza. Sim. Uma máquina de pontuar. O Oscar é isso. Você vê, 46 pontos. Era surreal. Em final, pra decidir surreal. Aí medalha. E assim, é um cara que como você falou, tava à frente do tempo e inspirou, né? Esse pace que ele jogava, esse ritmo de tacar a bola. Hoje a gente vive numa geração extremamente confortável para um estilo Oscar de jogar. Sim. Né? E os jogadores do tamanho do Oscar e da posição do Oscar são requeridos cada vez mais que arremessem bem, que tenham bons aproveitamentos de 3 pontos. Pivôs, ala pivôs, no caso ele era 3-4, né? Então ala pivô, que pegava a bola, vira para cesta, arremessa, face the basket, né? Como eles chamam. Então... A gente tá falando de 35 anos atrás, cara. Exato. Não era nem nascido. Não, tá maloque. Assim, é muito vanguarda. Sabe que é o maior what if, né? O que poderia ter sido, assim... Cara, total. Quando você tem o maior jogador, o maior cestinha de todos os tempos do esporte, que nunca jogou na maior liga... Ele disse não. Caraca. Ele fala que ele recebeu uma proposta, né, pra treinar com o New Jersey por 10 dias. Ele falou que só foi pra ver como é que ele ia se sair, E ele disse que ele acabou. Falou, 25 minutos, 25 pontos por jogo. Mas depois disso, acho que nem passou pela cabeça dele de... então talvez seja bom a minha carreira seguir por esse caminho e ir pra NBA. Ele acha que ele jamais deixaria a camisa da seleção brasileira pra vestir. Eu admiro. Óbvio, Apesar de, né, a gente ter... essa dúvida de como seria, essa curiosidade de como seria, né? Assim, ele diz com toda certeza que chegaria e destruiria, amassaria. Tem quem discorde, tem quem concorde, mas... Sem dúvida alguma, merece aí os nossos parabéns, merece, sem dúvida alguma, ser reverenciado, né? O Oscar, sem dúvida alguma, botou o Brasil no mapa com relação ao basquete, não desmerecendo os jogadores que vieram antes dele, nem depois, mas quando se fala de basquete brasileiro, mundialmente se pensa em Oscar, assim como se fala em futebol brasileiro, se pensa no Pelé, e não é um desrespeito a nenhum outro jogador antes ou depois dele, e acho que essa comparação ela é inútil, sabe? Eu acho que pura e simplesmente caiu no colo do Oscar, e no momento em que ele conquistou muita coisa, fez muita coisa pelo esporte brasileiro, fez muita coisa pela seleção brasileira, e está marcado na história, sem dúvida, como o maior jogador do basquete brasileiro, que conquistou muito, que orgulhou muito, e a gente agradece. Eu não sei se esse vídeo vai chegar no Oscar, mas a gente agradece por tudo que ele fez, por tudo que ele representa, e deseja aí um feliz aniversário, né? Espero que... Vida longa aí. Vida longa ao nosso GOAT. Nosso GOAT. Vida longa ao nosso GOAT. Amarelinho. A gente torce muito aí para que ele, depois de ter vencido diversas batalhas, vença essa agora do câncer, né? Sim. E como vencedor que ele
acho que vai Vai tirar vai de sair letra. dessa. E a gente, todo mundo torce para que ele vença mais essa e se consagre campeão, não só nas quadras, mas na vida, como ele é. Então, rapaziada, esse foi o nosso especial, né, do Oscar. Hoje é aniversário do cara. E a gente deseja para ele um feliz aniversário. E falamos sobre a carreira dele, por onde ele passou, os feitos que ele conseguiu, o que ele representa para o esporte, o jogo histórico de 1987. Que você pode ver também no Globoplay. Olha só, eu nem tenho propaganda. Globoplay, se você vê, o Globo. Se você assistir, brother, né? Vamos dar um help aqui. E assim, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho, não esquece de dar um like, compartilhar, não esquece que a gente tem também o canal Cortes do Basquete Talks. Porque se você chegou agora, tem uma zilhada de entrevista maneira pra você. Zilhada, são 5. Por enquanto. Em breve vai ter de entrevistas maneiríssimas com caras do próprio basquete, com jogadores, ex-atletas, pessoas que estão criando coisas novas e que merecem ser ouvidas e sentar aqui nessa mesa e falar sobre a sua história. Então entra lá, assiste as entrevistas, compartilha, dá like. Não esquece também que o Corte do Basquete Talks faz os cortes das entrevistas. Então vale a pena você colar lá e também poder dar uma olhada nessas entrevistas com mais praticidade, né? Às vezes não quer ver 1 hora de entrevista, 1h30. Tem lá os vídeos dos highlights da nossa conversa, do nosso bate-papo com esses caras que são fodas. Fora isso, @Ian Baranski, é o Instagram do rei aqui, @CaioRamalho1, @Lohan.Kramer, o nosso famoso editor, e @Basquete Talks. Para você que já segue a gente no Instagram, por favor, vem pro YouTube, a gente precisa de você. Beleza? Dá aquela força. Fora isso, o Spotify também, se você só quiser ouvir a nossa cara, não gostou muito de olhar pra gente, de repente a gente tem uma voz um pouco mais aveludada, que pode te ajudar a ouvir melhor, entender melhor o jogo do basquete. Então, vai lá só ouvir também, se você quiser ouvir. É isso, um abraço, amanhã... Especial... do outro GOAT. MJ. Do MJ. Por Michael favor, Jordan. vai assistir. Amanhã tá saindo, tá bonito, tá maravilhoso, mas por enquanto, parabéns, Oscar. Fui. É isso,